Queridos, com muita alegria, quero saudá-los com a paz do Senhor. Já que a igreja está de pé, eu quero aproveitar para ler o texto que está no livro que faz jus à temática Atos dos Apóstolos, capítulo 18, a partir do versículo 24. Capítulo 18, do 24 ao 26. Está no telão, nós vamos ler em uma só versão e vamos usá-lo durante a mensagem. O texto, eu vou ler os números pares e a igreja os ímpares, se possível for. E chegou a Éfeso um certo judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Versículo 25. Ele começou a falar ousadamente. Toda a igreja, diga comigo. Ousadamente. Vamos começar, todos. Ele começou a falar ousadamente na sinagoga. E quando ouviram que se declarava, o levaram consigo e lhe declararam mais precisamente o caminho de Deus. Amém. Muito obrigado, queiram estar sentados. Como o tema fala de Pentecoste, obviamente que eu vou pedir a vossa ajuda na leitura. Mas antes, eu quero agradecer a Deus o rico privilégio de passar esses 3 dias convosco, de aprendizado da minha parte, pois passando esses dias na companhia de homens e irmãos, a gente aprende muito. Quero agradecer ao pastor Josué, com a sua muito digna esposa, a pastora Simone. Em nome deles, obviamente, pastor Luca, missionária cristiana. Em nome deles, a todo o ministério, a toda a igreja, eu deixo a minha gratidão. Que Deus abençoe a vós, pastor João Ataíde, pastor Guiná, pastor Fabiano, pastor Charlie, muito obrigado pelo carinho dispensado a mim, pois sei que eu não mereço. Agradecer ao presbítero Ricardo, pastor João, muito obrigado, José Menezes, representando a todos vós, eles têm cuidado de mim. E aproveito para transmitir um beijo na testa da minha esposa, que está nos assistindo possivelmente, e ela é a responsável, na maior parte do meu ministério, pelas orações. Queridos, como há o início de uma temática Pentecostes, eu quero falar-lhes acerca que não há restrição. Diga comigo, não há restrição. Para entendermos o texto, obviamente, na minha simplicidade, quero pedir a vossa atenção para falar o que está no meu coração, na minha mente, e para entendermos, quero convidar-los à leitura do livro Gênesis, capítulo 11, versículo 6. Vamos ler no telão, obviamente, Gênesis 11, versículo 6. Leiam, por favor. 1, 2, 3. Para entendermos o contexto, os irmãos hão de convir
que quando Deus pediu para que esta geração espalhasse e enchesse a terra, eles, no capítulo 11, se unem e discutem e decidem: não vamos nos espalhar. Então vem a construção de uma cidade que as torres chegassem aos céus com o objetivo de não se espalharem. Então Deus vem e diz: o povo, obviamente, no começo do capítulo, você vai ler que o povo tem a mesma língua e a mesma fala. Aí Deus vem, ouve, desce, observa o projeto e vê que naquele projeto ele não estava incluso e havia desobediência. Aí Deus dá-nos para entender que vai discutir o ponto, a questão na Trindade, pois a colocação está no plural com sentido coletivo. E o Senhor disse: eis que o povo é um e todos têm a mesma língua. Se nós deixarmos eles continuarem, ninguém segura mais. Não haverá restrição para o que eles intentam fazer. Tudo por causa da unidade da língua. Então, observem que Deus decide confundi-los. Em Gênesis, eles saem confundidos, sem entender a língua um do outro. E aí se espalham confusos. Quando nós vamos no capítulo 12, então vem a criação dos judeus, ao ponto de restaurar esta situação. Eu li ontem Gênesis 12, 13, de reconciliar todas as famílias da terra. Quando nós chegamos no livro de Levítico, os irmãos observam que o capítulo 19 de Levítico, ele traz três coisas curiosas. As leis morais, vem as leis sociais e culturais. Quando nós analisamos o Pentecoste, 50º dia, ou seja, está na cultura. Então, observem que Levítico 23 e 24, leiam, por favor. Levítico, capítulo 19, versículos 23 e 24. O que é que está escrito? Por favor, projeta para mim. 1, 2, 3. E plantares. Três anos vos será imundo, dele não comerás. Versículo 24. Vejam que aqui você observa o que é que Deus diz aos judeus, na lei da cultura, nas festas. Quando vocês entrarem na terra e plantarem árvore de comer, ou seja, por 3 anos será imunda. Vocês não podem colher, não podem comer. Mas no 4º ano, vocês podem colher e trazer em louvor a Deus primícias. Na colheita, no 4º ano. No 5º ano, vocês podem usufruir. Então, observem que no contexto do Pentecoste, você vê que o Pentecoste, que no contexto Shavuot, ou seja, como também conhecido como Becurim, o primeiro ou em primeiro, quando nós analisamos o contexto, a Páscoa, o Zasmur, o Omer e o Pentecoste. Pentecoste está em 4º lugar no contexto destas festividades. Obviamente que nós contamos 3 principais, mas esquecemos do Omer, que é a contagem. Implica-se lhe dizer com paciência. Pentecoste, também conhecido como festa das primícias e festas das semanas, Becurim ou Shavuot.
quando nós analisamos o contexto, está voltado para esta determinação, que no quarto dia, ou no quarto ano, não é coincidência, a quarta celebração. Era a hora de trazer as primícias, tanto do filho, do animal, da plantação, da colheita. Por isso, Pentecoste, festa das colheitas, festa de colher. E o primeiro é para Deus. Então, quando nós analisamos o tema proposto, observem, na época de Jesus, Jesus morre na Páscoa. Na Páscoa, sábado não se conta, primeiro dia, domingo. Então, a partir daqui, como a Páscoa, na sequência, os pães asmos, obviamente que vem o Omer, que no original é a contagem. Então, a partir do domingo, se contava 1, 2, 3, um dia depois do outro, um dia após do outro, celebração da contagem. Quando era o 50º dia, era o dia do Pentecoste, o dia do quarto ano da colheita. Então, a primícia daquela colheita era para louvor a Deus. Vinham trazendo em Levítico para o tabernáculo, na época de Jesus, ao templo. Então, aí traziam estas primícias. Quando nós analisamos, Jesus morre na Páscoa. Então, veja como é interessante. Jesus morre na sexta. No sábado, não há contexto para judeus. Primeiro dia, domingo. Então, domingo, Jesus ressuscita. Então, Jesus vai contextualizar o contexto da contagem do Omer. 40 dias ele passa com os discípulos. Observem que a Bíblia diz que 40 dias, neste período do Omer, celebração da contagem, ele passa com os discípulos. Então, quando ele, no 40º dia, ele diz aos discípulos que vai para o Pai, mas os discípulos não devem voltar para casa, para Galileia. Ficai em Jerusalém, porque Jesus é tremendo. Ele quer dizer, daqui a 10 dias é o Pentecoste, é a festa das primícias. E na antiguidade, no Antigo Testamento e no contexto, as 3 grandes principais festas, contando ou não levando em conta o Omer, na nossa observação, a festa trazia todo o povo, e nessas festas, rei sempre está. Então ele diz, daqui a 10 dias é o Pentecoste, é a festa das primícias, vocês não podem voltar para casa, porque daqui a 10 dias eu voltarei também, a minha presença vai estar entre vocês. Então, observem que agora ele volta para os céus, e os discípulos, cerca de 120, voltam para o cenáculo, e a hora era restritiva, represália, como também ameaça, porque a manchete em termo era que Jesus não ressuscitou. Os discípulos que roubaram-lhe o corpo. Então os soldados difundiram esta notícia. Então a notícia primária, ou seja, não é a que a gente prega, era que Jesus estava morto, e os discípulos roubaram-lhe o corpo, daí o túmulo vazio. Então, não era fácil de crer. Por isso que quando Jesus vai aos céus, os discípulos voltam alegres, porque foram testemunhas
dele vivo, foi renovado a esperança. Então volta para o cenáculo, cerca de 120 que acreditaram. Imaginem que não era fácil esperar 10 dias ou 9 acerca das ameaças, dos descréditos e do contexto econômico, financeiro, obviamente, social e geográfico. Porque daqui a pouco eu digo, eles eram da Galileia, então estavam fora de casa, estavam sem dinheiro, estavam ameaçados, tudo para frustração. Então observem que no 50º dia, Pentecoste, festa que a Bíblia diz que em Jerusalém habitava varões religiosos judeus de toda a região debaixo do céu. Vamos ler para nós compartilharmos Atos dos Apóstolos, por favor, capítulo 2, versículo 5 ao 8, que é que diz? Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículos 5 a 8, depois 12 e 13. Põe aí, por favor, para que a igreja leia. Corre lá, irmão. Vai tirar teu carro, senão vai me atrapalhar. Vai, põe aí, por favor. Atos, capítulo 2, versículos 5 a 8. Pentecoste, festa, e em Jerusalém. Leiam comigo. Segura aí, volta só, segura. Você vai ver o que aconteceu no Gênesis 11. Todos foram dispersos. O Pentecoste junta todos em um só lugar. É as únicas duas referências. Gênesis, dispersão. Atos, união. Todos estavam reunidos em Jerusalém. Versículo 6. Em Gênesis eles estavam confusos porque não entendiam um ao outro. Agora eles estavam confusos porque estavam entendendo as línguas do Pentecoste. Porque a Bíblia diz que quando todos estavam reunidos e o Espírito Santo vem como uma torrencial, um vento impetuoso, veemente, e enche o cenáculo, onde havia medo, frustração, mas alegria, e todos foram cheios do Espírito Santo e falavam novas línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falassem. Quando o som daquele barulho de louvor, adoração, cada um falava conforme o Espírito, invade Jerusalém, chegou nos ouvidos de uma grande multidão, que todos estavam no mesmo lugar em Jerusalém, e todos começaram a entender e começaram a dizer aquele som, e eles diziam, confuso, porque cada um ouvia na sua própria língua. Agora tem um povo falando a mesma língua, impactando quem ouvia. Aí diz o versículo 7. E todos pasmavam, dizendo, pois que? Versículos 8.
versículo 9. Tá bom até aí. Tá bom, senão vamos perder tempo. Aí são de cerca de 17 línguas que estavam presentes e eles ouviam. Então diz a Bíblia que enquanto uns maravilhavam-se, os outros diziam: estão cheios de vinhos, são filhos de vinho. Você viu o termo ali, galileus? Nesta época, os judeus que moravam em Jerusalém e os que habitavam Jerusalém, olhar para a paz, olhar Jerusalém, paz, olhar Jerusalém. Então, para eles, Jerusalém era o lugar santo, era o lugar dos inteligentes, da sabedoria, dos professores, dos mestres, dos acadêmicos. Se você morasse longe de Jerusalém, menos santo você era. Quanto mais longe, menos santos. Quanto mais longe, menos sábio. Quanto mais longe, menos inteligente. Quanto mais longe, pode vir alguma coisa boa de Nazaré, região da Galileia. Porque para eles, quanto mais longe tivesse de Jerusalém, menos santo você era. Menos tudo isso que eu falei. Então, quando eles veem o som, e aqueles cerca de 120 crentes, que só para eles caíram, falando a língua universal, e eles entendendo, eles disseram: ora, são galileus. Como nós estamos ouvindo eles falar na nossa própria língua? Aí os inteligentes disseram: estão cheios de vinho, são filhos do vinho. Capítulo 2, versículo 12 e 13. Você vai ver o que eu estou dizendo. Capítulo 2. O que é que diz? E outros, porque eram galileus, estavam longe de Jerusalém. Aí o Pedro, improvável, pregador improvável, mas cheio do Espírito Santo, ele vem para frente e diz: varões, judeus e todos que habitais em Jerusalém, escutai-me, porque não tem ninguém cheio de vinho, não. São 9 horas, mas isto que vocês estão vendo e ouvindo é o que Deus prometeu por intermédio do profeta Joel. Diz Deus: nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Os vossos filhos e filhas profetizarão, os vossos jovens terão visões, os vossos velhos sonharão, e eu derramarei do meu espírito sobre os meus servos e as servas, e eles profetizarão. Ou seja, Pedro vai pregando, e a multidão era multidão, vendo o ignorante da Galileia, distante de Jerusalém, cheio de Deus. Cerca de 3.000 pessoas começaram a ver e disseram: queremos isso também, varão, a gente quer isso também, é sobrenatural. Que é que a gente faz? Arrependei-vos, sejam batizados em nome do Senhor Jesus, e vocês receberão, porque isto diz respeito a vós, a vossos filhos, a quem está perto, como também a quem está longe. Não é só quem mora em Jerusalém, para Galileia também, e a tanto quanto o Senhor nosso Deus chamar. A Bíblia diz que o coração de todos compungia-se,
impactados, sensibilizados, cerca de 3.000 pessoas, na pregação de um crente que há 10 dias estava quase, há 50 dias estava desviado, agora cheio, Pentecoste, a primícia, 3.000 almas, vem, colheita, Pentecoste, o reino de Deus está entre os homens. Pentecoste é a colheita. 3.000 almas arredondando, primícias do reino. O negócio virou Jerusalém de perna para o ar. Jerusalém, terra dos sábios, dos entendidos. Dos entendidos por quê? Os irmãos vão te convir que os judeus seguiam algumas regras. Ensina o menino o caminho que se deve andar. Então diz Deuteronômio que era dever do pai, se fosse homem, fosse mulher a mãe, ensinar, catequizar em casa, no campo. Beit Talmud, ou Beit Talmud, Beit casa, Talmud, instrução, ensino. Então de 6 a 12 anos, eles aprendiam a lei, comportamento, eles entendiam o que era puro e o impuro, leis morais, sociais e culturais. 12 anos, as mulheres terminavam, mas os homens não, que eram sonhos para frente. Então eles começavam o Beit Midrash, com 15 anos, Beit, sala, casa, Midrash, aprofundamento. Então eles iam agora ser aprovado pelos doutores na sabatina, e eles tinham o direito de escolherem quem iria ser os seus mestres. Escolhi o mestre Lucas. Então, a partir dali, minha vida não era mais minha, era dele. Eu ia aprender até os 30 anos. Com 30 anos, eu me tornava mestre. Então, esta era a terra de Jerusalém, intelectual. Santos são eles, inteligentes são eles, mas agora tem uma classe de longe da Galileia, que eles chamavam gentios, falando uma língua diferente, mas uma língua que todos entendiam. A unidade da língua. Lembra que Deus disse, se deixar o povo falando a mesma língua, ninguém segura. Agora é o que acontece com a igreja. O Pentecoste todos falavam a língua repartida como de fogo. Ninguém vai sustentar, não vai ter restrição. Aí depois daqui, gente, ninguém sustenta a igreja. Qual era a confusão deles? Porque eram analfabetos. Como é que pode? Você lembra que Jesus, ele, para cumprir a lei, ele passou pelo processo do Beit Talmud e entrou no Beit Midrash, mas foi rejeitado porque era da Galileia? Quando ele foi para Jerusalém, que foi sabatinado pelos doutores, quando Maria e José perdeu ele, os doutores foram fazer pergunta que ele aprendeu no Beit Talmud. A Bíblia diz que a resposta dele era tão contundente que, além dele dar resposta, ele dava interpretação do texto. Mas os doutores se assustaram e disseram, meu Deus, de onde vem tanta sabedoria? Que menino é esse? Ele é de onde? Nazaré, Galileia. É de longe. Aí escantearam. Alguns eruditos dizem que ele foi estudar no Tibete, outro em Alexandria, que era o centro de estudo mais importante da lei de Moisés ou do contexto religioso. Por isso que quando ele completa 30 anos, ele vem. E ele vem já mestre. Então quando ele vai formar este grupo aqui, ele poderia ir em Jerusalém. Mas ele vai na Galileia, está lá mesmo. E vai escolher 12 analfabetos, praticamente. E ele diz, não foi vocês que me escolheram, mas fui eu que escolhi a vós.
para que vades e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Quer dizer, diga para quem está ao teu lado, esse negócio aqui pega, contagia, mas não depende de diploma, é de poder pentecostal. Agora o que incomodava era que esse grupo de analfabeto estava virando Jerusalém de perna para o ar. Lucas em Atos diz que os dias de culto no templo fechava de gente. E esses ignorantes, pregando agora o evangelho pentecostal, todos os dias o número crescia. E eles faziam culto no pórtico de Salomão, que é uma passagem do templo. Só que enquanto eles estavam pregando no pórtico, os doutores, os inteligentes, os sábios estavam dentro do templo. Só que o fogo do Espírito não caía no templo, caía no pórtico. Aí quem estava no templo via, ouvia, corria para o pórtico e aceitava Jesus. E Jesus batizava na hora com o Espírito Santo. Aí chamaram a religião, vamos pará-los. A religião não conseguiu pará-los. Não tem restrição para este povo. Ninguém pode pará-los. É a mesma língua. É por isso que os céticos, alguns midiáticos chamam a gente de doido, chamam a gente de macumbeiro, chamam a gente de maluco. Mas tem que aguentar. Cada dia cresce, não vai parar. Vai ter que engolir. Aí chamaram o quê? O Supremo Tribunal Federal do Judaísmo. É por isso que você não pode discutir. Não perda tempo não. Quando algum falar do Supremo, não critique não, que é errado. Creia na história. Aí disseram, vamos colocar a justiça para esta raça ignorante, miseráveis, iletrados. Aí o Sinédrio aceitou a denúncia e disse, vamos chamar os promovedores. E coercitivamente trouxeram Pedro e João. E sabiam que eles eram analfabetos. Atos 4:13. Atos 4:13. Por favor, leiam. Eles sabiam. Então, quando Pedro e João chegou, vai ser interrogado pelos magistrados, a justiça, Sinédrio. Aí diz o texto, 1, 2, 3. E analfabeto. E reconheceram. Olha para quem está ao teu lado e diga, não tem restrição para os pentecostais. Porque a confusão do Gênesis foi refeita. E agora a unidade do Pentecoste conduz a igreja. E enquanto nós falarmos a mesma língua, ninguém segura. Aí disseram, já que eles são analfabetos, fizeram uma reunião. Chamaram quem? Os sábios, os mestres e sacerdotes. O que é que a gente faz para parar esse fogo, esse Pentecoste que eles estão dizendo? As primícias. Só tem um jeito. Ignorantes são. Vamos colocar os nossos sábios, os doutores. Aí Gamaliel levanta e diz, eu tenho um menino bom para comandar. Ele foi o melhor aos meus pés. Entende da lei como ninguém, vírgula por vírgula, ponto por ponto, da lei de Moisés ele entende. Ele é judeu, ele é da descendência real de Benjamim, de Saul. Ele é crânio, é romano também. Ele é poliglota. Então fizeram
uma carta autorizando a ele, sacerdotal, a autoridade jurídica do Sinédrio, e nomearam o doutor, o sábio, o inteligente, o melhor para parar o Pentecoste da igreja. E ele entra arrebentando, ele entra com raiva dos irmãos, pisando, botando alguém na prisão e arrebentando. Mas Jerusalém ficou vazia de crente, exceto os apóstolos. Muitos desistiram, outros eram presos e outros saíram, mas não negaram a fé. Por onde passava, ia tocando fogo, e Jesus ia salvando, e Jesus ia batizando. Chegaram em Damasco. Viraram a cidade de Damasco de perna para o ar. E Damasco era a Síria, gentios. Aí disseram: doutor, é longe de Jerusalém, mas o fogo está pegando lá. Aquele povo que o senhor botou para correr, estão virando Damasco de perna para o ar. Ninguém segura ele. Aí ele agarrou na fama e foi ao Sinédrio, pediu fé de ofício. Foi aos sacerdotes ratificar a fé de ofício, e agora ele tem direito a pegar soldado, escolta e ir para Damasco para prender, matar ou fazer o que quisesse com os pentecostais. E ele vai cheio de fama, cheio de pompa. Eu acho lindo, a Bíblia diz, ele contando, quando vai chegando perto de Damasco, perto do meio-dia, quando a ciência diz que o sol atinge 2 milhões de graus Celsius, aí ele diz que desce do céu um brilho que brilhava mais do que o sol, um brilho que tinha mais de 2 milhões de graus Celsius. Aí ele não resiste e cai com a cara na poeira. Os soldados caem. E ele, como era da liturgia, como ele era de Jerusalém, estudou, ele era do CRAN, especialista, sábio, entendido. Ele falava hebraico, grego, aramaico. Ele era top. E o hebraico era a língua litúrgica. Só no aprendizado, só no templo, só os doutores. Aí o brilho cai e ele com a cara já no chão, sem enxergar mais nada. Do meio do brilho sai uma voz em hebraico, maior do que ele, o doutor Jesus: Saulo, Saulo, por que tu me persegues? Para Saulo reconhecer um senhor além de César, tinha que estar quebrado. Ele já grita: quem tu és, Senhor? Eu sou Jesus, a quem você persegue. E agora você vai ver o que é bom para tosse. Você agora vai ser um vaso nas minhas mãos. Ele já entra em Damasco, sem valorizar o diploma, cego e orando, e jejuando. Eu falei ontem de manhã, tem muitos lugares que tem doutor que não fala mais línguas estranhas. Quando é obreiro raso, roda num pé só. Quando se bota gravata e tem lugar cativo no púlpito e pegou o diploma, eu não estou falando para você não estudar. Eu estudo até hoje. Estude, que juntando os dois é bom. Porque sem o estudo, sem o anel, tem lugar que você não entra. Mas sempre dê prioridade à diferença. O fogo pentecostal. Pergunta para quem está ao teu lado: tu é doutor? Tu é pentecostal? Diga: pastor Genival, como eu identifico se ele é pentecostal? Ele sempre costuma fazer barulho. Vê se ele faz. Vê se ele faz, vê se ele faz, vê se ele faz barulho. Se ele faz barulho, ele fala a mesma língua. Agora um crente analfabeto, ora por ele, ele é curado e recebe. E é cheio do poder de Deus, cheio do Espírito. Ele não volta mais para o cargo, não volta mais para Jerusalém, mas começa a pregar uma mensagem de fogo, dando testemunho de que Cristo é o Senhor. Por 14 anos, segundo a história, sai de cena para não morrer.
Enquanto isso, os pentecostais invadem Roma. Aqueles que foram expulsos por conta da diáspora vão espalhando o mundo e chegam na capital do império. Um escritor, salve o nome, não sei se foi Suetônio, um historiador, ou foi Tertuliano, me salve a memória. Ele diz que por causa de um nome chamado Cristo, o imperador se revoltou contra os judeus pentecostais em Roma, porque eles estavam pregando este Cristo como rei. E muitos escravos, muitos romanos, até funcionário do palácio, estavam se rendendo ao poder do Pentecostes. Atos 2, Atos 18, por favor. Atos 18, versículo 2 e 3. Leiam. Quando Cláudio expulsou os judeus pentecostais de Roma, era volta dos anos 49 depois de Cristo. Então Áquila e Priscila saem expulsos de Roma, cheios de Deus, e vão para Corinto. Quando eles chegam em Corinto, nos anos 50, é que Paulo funda a igreja, possivelmente. Aí ele se encontra com Paulo, já cheio de Deus, na igreja de Corinto, na cidade de Corinto. Paulo era crânio. Paulo vai pregar, os sábios, os entendidos e alguns judeus de Corinto não aceitaram. Aí ele disse: eu vou parar. Aí Deus vem no Atos 18, 9 e diz: para não, tenha medo não. Em outras palavras, não há restrição para quem é cheio do Espírito. Eu tenho muito povo nessa cidade. Aí ele começa agora com Áquila e Priscila juntos, trabalhando duro para sobreviver e pregando o evangelho na periferia. Escravos vão aceitando. E se torna a igreja pentecostal maior do Novo Testamento. O Espírito Santo tinha liberdade, 9 dons. Chegasse errado, ele revelava. A igreja tinha profetas e tinha intérpretes. Um ano e meio ensinando. Aí Paulo funda essa igreja na segunda viagem. Sai da igreja de Corinto e diz: eu preciso voltar para Jerusalém, mas antes eu quero passar em Antioquia, de onde ele saiu. Só que agora ele vai convidar Áquila e Priscila para vir com ele. Os 3 saem de Corinto, rumo a Antioquia, a Síria, mas resolvem parar em Éfeso. Éfeso era dominada e estava em ascendência econômica, política e sobretudo religiosa. A idolatria permeava. Aí Paulo chega, eles 3 em Corinto, em Éfeso, vão para os cultos na sinagoga. Paulo prega, mas precisava continuar. Fica mais, Paulo, não posso, eu tenho que ir a Jerusalém e passar em Antioquia. Ele vai, mas deixa Áquila e Priscila em Éfeso. Áquila e Priscila vieram de Corinto, a igreja mais pentecostal do Novo Testamento. Enquanto eles estão em Éfeso, num dia de sábado vai ter um culto especial. E quem era o pregador daquele dia? Um jovem chamado Apolo. A Bíblia, o texto que nós lemos diz que Apolo
O seu diploma era de Alexandria. E quem tinha um diploma ou um currículo que estudou em Alexandria, onde chegava não tinha para mais ninguém. Era o melhor que tinha. Aí a Bíblia diz que Áquila e Priscila vai para o culto. E o texto diz que quando eles ouviram o menino abrir a boca, caíram o queixo. Vocês leram? O menino era bom, gente, de oratória. Era eloquente. A palavra eloquente é o poder de persuasão na voz. Ele era instruído no caminho certo. Entendia de Bíblia. Falava bonito. Juntava multidões. Mas tinha um problema. Conhecia apenas o batismo de João. Não conhecia esse negocinho chamado Pentecoste. E pode falar bonito, gente. Pode juntar multidão. Mas se não tiver esta unção, vai fazer só barulho. Aí Áquila e Priscila vai ouvindo ele pregar e só boniteza, só palavra bonita e nada de fogo. Como a mulher não tem paciência de ficar muito tempo calado, aí Priscila olha para Áquila e diz: ele é bom, mas está faltando alguma coisa. Ele fala bonito, mas ele está faltando alguma coisa que a gente tem e ele não tem. Quando ele terminar de pregar, vamos levar ele para casa, vamos dar um cafezinho a ele e vamos mostrar a ele o que é ser crente pentecostal. Quando ele termina de pregar, pastor Charles, veja que o texto diz: Áquila e Priscila, o café é por minha conta, o cafezinho. Áquila e Priscila chama ele, leva ele para casa e diz: ah, filho, você é bom, mas você precisava ouvir Paulo pregar. Paulo é melhor do que você. Você é tão bom. Veja que ele é colocado na altura de Paulo, mas Paulo tem algo que você não tem ainda. Você quer ter esse negócio? Quero ter. Esse negócio pega. Você quer ter? Vai para Corinto que tu vai ver o que é fogo. Se você continuar lendo o texto, Áquila e Priscila faz uma carta, manda para Corinto, e é por minha conta o contexto ilustrativo. Ela diz: olha, irmãos, estamos enviando aí um menino bom. Ele é bom, agora falta fogo. Ele vai para aí, toquem fogo nele, que ele vai ajudar vocês. E ele parte para Corinto. Nem para Alexandria volta mais. Diga para quem está ao seu lado: esse negócio pega. Se tu não gosta, vai para casa agora. Quando ele vai para Corinto, aí Paulo volta para Éfeso. Se você continuar 17 a 19 de Atos, você vai encontrar. Quando Paulo chega em Éfeso, tem 12 crentes. Aí ele reúne a primeira pergunta: vocês já receberam o batismo no Espírito Santo? Qual é a resposta? A gente nunca nem ouviu falar. Porque o menino conhecia só o batismo de João. Aí Paulo diz: venham para cá, estende as mãos. O fogo cai e eles são batizados no Espírito Santo. Agora tem Paulo, Áquila e Priscila e mais 12 pentecostais na cidade de Éfeso. Diga: só 12, pastor? Só. Aí Paulo pega eles e vai para a sinagoga, que era o único lugar de pregação. Paulo tinha a oportunidade, pregava, e judeus, gregos se convertiam. Mas o texto diz que quando eles voltavam, alguns judeus ortodoxos falavam mal do caminho. E isso irritava Paulo, desviando alguém da fé. Aí ficou difícil de Paulo pregar. Aí diz o texto, entre contexto histórico, está o nome no texto, no contexto, que um filósofo cético chamado Tirano foi sensibilizado pelo poder do Espírito, chamou Paulo e disse: Paulo, estão proibindo você de pregar na sinagoga?
Estão. Qual é o dia que tu tem oportunidade? Às vezes sábado. Tirano tem uma escola famosa. Ele diz: Paulo, pega os teus 14 crentes e vem pregar na minha escola de graça. Você vai pregar de segunda a sábado se quiser, e não vai pagar nada. Aí Paulo pega os 14 crentes e vai para a escola de Tirano. E agora vai pregar todos os dias. A Bíblia diz que ele pregava e ninguém resistia. Tanto judeus como grego se convertia e Jesus batizava com o Espírito Santo. O poder era tão grande que Paulo, o lenço, os aventais de Paulo, por onde ele jogava, os demônios corriam, os doentes eram curados e o povo pelas estradas era curado. O poder do Espírito vai salvando Éfeso. Os gregos e judeus, toda a Ásia, judeus e gregos, ouviram o poder pentecostal. A fama estrondou Éfeso. Aí o texto diz, o contexto da leitura, que tinha 7 judeus, filho do pastor presidente. Pastor presidente do judaísmo, chamado Cefas, da cidade de Éfeso. Ele tinha 7 filhos, não sei como, que era especialista em exorcismo. Carteirinha de filho de pastor presidente. Nome no alto. Entrava nas casas querendo expulsar demônio. O poder do Espírito sacudiu tanta cidade que contaminou-los. Aí eles agora vão pregar e vão expulsar demônio diferente. Disseram: a gente ora e não consegue expulsar. O lenço de Paulo está expulsando mais do que a gente. Aí entra na casa do endemoniado e começa a dizer: em nome de Jesus que Paulo prega, sai. Diga para quem está ao seu lado: carteirinha não resolve. Carteira de universidade também não. Esse negócio é pelo poder do Espírito. Anel não expulsa. É para quem é cheio. É para quem é cheio. Aí o demônio grita: Jesus eu conheço. E Paulo eu sei quem é. E vocês? O demoniado parte para cima, dá uma pisa nos 7, arranca a roupa e os 7 saem correndo pela cidade nu e gritando: socorro, 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 e o demônio em cima. A notícia se espalha pela cidade, que a Bíblia diz que homens que viviam da magia, que tinha muito lucro, ouvindo isso, impactados foram, levaram os livros para a praça pública, queimaram e confessaram a Jesus como seu Salvador, e gastaram muito dinheiro, e agora a cidade pega fogo. Olhe para quem está ao teu lado e diga: o importante é o inferno saber quem você é. Tem pentecostal aqui? Tem. Então você não depende de pregador, não depende de cantor famoso, não. Você está lembrado que há tempos atrás era só hino da harpa, era a Maria, era o Zé que pregava, e os nossos cultos terminavam debaixo de fogo. A gente embolava, a gente caía, a gente levantava, mas falando línguas estranhas. Vocês não me conheciam. Estava no anonimato. Mas era um período que eu costumava orar 8 horas por dia e jejuar 5 dias por semana. Fui convidado para pregar em Aracaju. Sábado da noite, domingo de manhã e domingo à noite. Preguei sábado à noite, domingo de manhã. Voltei para descansar no hotel. Primeiro hotel chique que eu fiquei. Um salão
maior do que esta igreja. Para ir para os quartos, tinha que passar por ele. Cheguei no quarto, tomei banho, vou descansar para pregar no reencerramento. Quando eu deito, alguém bate na porta. Era a recepção. Eu era presbítero, mas me chamavam de pastor. Pastor Genival. Sim. Precisamos da sua ajuda. O que é que houve? Tem uma cantora famosa, a mais famosa do Brasil na época. Está endemoniada, pastor. Está hospedada aqui, vai cantar aqui à noite. E nós soubemos que o senhor está aqui. E médico não vai resolver, é demônio, pastor. O senhor pode orar? O marido dela está pedindo socorro, soube que o senhor está aqui. Eu digo, me dá 15 minutos. Jesus, me enche. Porque falar bonito não vai resolver, Jesus. Gritar não vai resolver. Me enche. 15 minutos o marido dela veio na porta. Eu não vou citar o nome. Questão ética que ela ainda está em sucesso. Quando abriu a porta, eu digo, bora. Fui. Quando entrei, ela estava rolando no chão. O marido chorando. Orei 10, orei 15, orei meia hora. O demônio não resistiu. E ela volta assim. Quando ela volta assim, quer aceitar Jesus? Quero, pastor. Orei por ela. Lúcida, adorando, dando glória. Voltei para o quarto. 7 horas, o carro vem. Mas quando chegou foi 7h15 a 7h20. Quando o interfone toca, eu saio. Quando eu cheguei no salgão para cruzar, não consegui, porque tinha mais gente do que aqui para o show dela. Ela disse, pastor, eu posso cantar hoje à noite? Eu já recebi o cachê. Cante, filha. Eu ainda a discipulei quase 1 ano. Mas agora ela está pronta para se apresentar. O DJ estava cantando outra música, tocando. Quando eu chego, hoje eu estou de camisa branca e terno azul. Mas naquele dia eu estava de preta terno, preta camisa e escura gravata e a cara preta. E o som estava, a luz estava meio termo. Quando eu cheguei como daqui lá na porta, terminava o salgão, aí eu cruzei os braços. Não sei o que fazer. Mulheres seminuas, homens seminus, na época, cantando aquela música da Elguinha Pocotó. E eu tive que aguentar e fiquei ali sem dizer nada, não posso passar. Daqui a pouco a música começou a baixar. O DJ começou a baixar a música. E ninguém entendia. Chegou a parar. Quando a música parou, o povo gritou, o que é que houve? Tem problema? Ele tremendo, ficou de pé e disse, abre ala, sai da frente, abre o corredor. O que é que está acontecendo? O ungido de Deus tem que passar e vocês têm que sair da frente. Aí o neguinho botou o peito para frente. Cheio, cheio, cheio. Tem que respeitar Satanás. Crente cheio, não há restrição para ele. Ele tem que se dobrar. Porque o Pentecoste faz isso. Ai, ai, ai. Ai, ai. Olha para quem está ao teu lado e fala a mesma língua que eu. Pergunta a ele, fala a mesma língua que eu. Língua repartida como de fogo. Então ninguém vai segurar. Diga, esse negócio pega. Eu vou te contagiar. Você vai sair daqui cheio. Você vai sair daqui conhecendo o que é poder pentecostal. Fique de pé, por favor. Tu prover o
fogo. Baby, lie your fast about. O Espírito Santo está usando alguém aqui em línguas diferenciadas, em línguas estranhas repartidas. Ele não pode gastar. Urgência. Há uma presença invadindo esta casa. O Espírito me faz dizer que está palmilhando estes corredores. 1, 2, 3, 4, 5. Galeria está sendo cheia da sua presença, porque é uma urgência nesses últimos dias. Se tu é pentecostal, me dá um sinal. Faz um barulho aí e recebe a apoteose de Deus que está nesse lugar agora. Eu sacrifício sou. Segura só um instante. Se você puder virar para esse crente que está do teu lado, se ele for íntimo ou do mesmo sexo, vira para ele aí. Vira para ele aí. Olha no olho dele, olha no olho dela. Como eu estou com meu companheiro aqui, pergunta a ele: tu fala a mesma língua que eu? Tu é pentecostal? Então deixa eu ver o barulho, deixa eu ouvir o barulho. Diga-me, faz um favor. Se tu encontrar algum besta a partir de hoje que pensou que eu era frio, dá um recado a ele. A casa dele caiu, ele vai ter que me engolir.